Nessa videoaula iremos falar sobre o FAT. Tá? O FAT é o Formulário de Atendimento Técnico dentro do Infocip. Nós podemos fazer várias solicitações dele, né? Solicitações de dúvidas, solicitações de tramitações. Né? Vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui. Né? Então, estou dentro do Infocip aqui, né? Vou aqui em Formulário de Atendimento Técnico, clico aqui, e a primeira opção que nós temos é a opção de pesquisar. Então você pode fazer uma pesquisa, né, dos formulários que você já solicitou para o Corpo de Bombeiro. Tá? Então, por exemplo, eu ia colocar um número, né, do processo aqui, né, do meu pedido, né, que foi feito. Né? Posso escolher o tipo, né, por exemplo, aqui, né, e mando, por exemplo, pesquisar. Tá? Então vai aparecer todos aqui os formulários aqui de dúvidas tal, e como é que está a situação. Então nós temos aqui, por exemplo, o número do processo, né, o número do FAT, o solicitante, temos a data de inclusão dele, o número de protocolo dele, né? O número do projeto, quando era linkado a algum projeto que eu fiz, né? E temos aqui também a tipo de né, solicitação. O que eu solicitei? Foi dúvida técnica, migração, reunião com analista e a situação, ó, se está concluído ou não está. Né? Ou se está em atendimento ainda, está em análise e tal. Né? Mas agora se você queira, né, por exemplo, no caso, né, a gente vai, né, solicitar um FAT, né, fazer um FAT mesmo, nós vamos aqui em novo, né, então a gente está em novo aí, e aí a gente tem o que? Nós temos a situação de a gente fazer o preenchimento do nosso FAT. Então o preenchimento do FAT, né, por exemplo, você pode linkar ele com algum projeto, né, por exemplo, pesquisar um projeto que você já tenha lançado dentro do Infocip, pesquisa ele aqui e linka ele, tá? Caso você não vê necessidade disso, né? Às vezes foi uma dúvida de um outro procedimento, aí você não precisa mesmo de fato fazer isso. E aqui nós podemos anexar arquivo, tá? Anexar arquivo em PDF, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você fez o FAT em Word, você exporta ele para PDF, anexa aí, vai em anexos aí e pronto. Né? Existe o campo abaixo de finalidade, que é o quê? Você vai escrever, olha, Corpo de Bombeiro, tal, né, vem através desse solicitar uma dúvida técnica a respeito disso e tal. Ou você pode escrever o FAT inteiro aqui também. Ó. Você pode escrever, esse campo aqui está aberto para você escrever à vontade. Tá? Então, por exemplo, você pode escrever o FAT todo aqui, né, diretamente aqui, ou você pode anexar, né, o que você quer escrever. Então você anexa direto aí. Né? E aí você tem que fazer o que? Do lado, né? Vamos dizer, do lado direito aí, o que você vai ter que fazer? Nós temos que fazer, né, o tipo de solicitação, tá? Qual vai ser a solicitação que você vai fazer a respeito do FAT? Você tem que definir o tema, né? A gente escreve, define o tipo de solicitação. Então, por exemplo, nós temos solicitação de atraso de procedimento. Olha, o procedimento está demorando e tal, né? Você pode solicitar a respeito disso. Eu, por exemplo, raras vezes faço isso, até porque às vezes ainda está dentro do prazo dos 15, 20 dias úteis, que, né, depende do tipo de situação. Tem um cancelamento de solicitação, por exemplo, cancelar a análise, cancelar a vistoria. Vamos dizer que você fez, né, a solicitação de análise desse processo e viu que tinha algum documento faltando. Opa, você pode solicitar o cancelamento, e aí o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai ser cancelado e você faz a alteração. Ou vistoria, por exemplo, vamos dizer que você solicitou uma vistoria e aí você pode cancelar também antes do vistoriador sair para ir no local. Dúvidas sobre tramitação do processo, né? Dúvidas a respeito da tramitação, alguma coisa do tipo você pode protocolar aqui. Dúvida técnica, dúvida a respeito de algum termo lá da instrução técnica, por exemplo, de saída de emergência, que é a IT-08 aqui em Minas Gerais, no Corpo de Bombeiro. Então, você tem uma dúvida de algum respeito de algum item lá, você vai, coloca a dúvida técnica. Inclusão de dados do AVCB. Por exemplo, vamos dizer que o AVCB, você quer fazer alguma modificação, acrescentar mais dados naquele que já foi emitido. Então, faz por aqui. Isenção de taxa, né? Taxa de segurança pública. Nós temos taxa de análise, taxa de vistoria, né? Dependendo do tipo de atividade e tal, né? Porque nós temos algumas atividades que são isentas de taxa. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar sobre isso, à parte. Né? Nós temos a migração, né? O que acontece esses aqui? Nós temos migração do processo de combate a incêndio, o PSCIP, né? O nosso projeto de incêndio. E aí existe a migração, né? O que acontece? Os projetos antigos, eles estão em modelo impresso, né?
E aí, como a gente agora já está no InfoCip em algumas cidades, em bastante cidades no estado de Minas Gerais, o que acontece? Para você tramitar esse processo, tá, que estava no impresso, você tem que levar ele para o InfoCip. Então nós temos que fazer essa migração de projeto. Então, para você migrar, né, por exemplo, atualização de dados cadastrais, o que seria essa situação? É aquela situação que você vai fazer alteração de dados cadastrais. Por exemplo, CNPJ da empresa, nome do proprietário, né? São esses dados básicos, tá? Por exemplo, se mudou a área, mudou outro tipo de situação, atividade. Antigamente era uma farmácia, agora virou uma padaria. Não tem jeito de fazer isso aqui. É apenas dados de cadastro, tá? Informações mesmo lá. Renovação de AVCB. Por exemplo, o projeto estava no modelo impresso. E aí o que acontece? Você quer fazer a renovação desse AVCB agora pelo InfoCip. Né? Então você tem que fazer essa migração e depois solicitar essa renovação de AVCB. Outro caso, solicitação de segunda via de AVCB. O AVCB estava impresso, o cliente perdeu o AVCB impresso. Então você pode fazer essa migração aqui para o InfoCip para você ter o AVCB. Como agora a InfoCip é tudo digital, o AVCB também é digital. Então, é VCB digital. E aí que quando você não tem mais aquela questão de ter que ficar o papel, a cópia e tal. Então, o AVCB ele tem um QR Code e tal. Podemos falar mais específico em outras aulas aí a respeito disso. Mas ele é digital. Então, nós temos o quê? O último, né, que seria a substituição de projeto. Substituição de projeto é quando o projeto muda mesmo. Né? Já houve acréscimo de área, houve mudança de ocupação. E aí o que você vai fazer? Você tem que fazer essa substituição aqui de projeto. Outros que tenham, né, vamos deixar aberto aí para, né, que não tenha nesses casos acima. Nós também temos, né, a reclamação, por exemplo, você quer reclamar de alguma coisa, algum procedimento, alguma situação que aconteceu e tal. Reunião com o analista. Né? Essa reunião de analista é importante, você fundamentar mesmo o porquê dessa reunião, o que você quer que seja esclarecido, ou é uma dúvida de análise, ou o que é, para você fundamentar. É importante a reunião do analista ser bem fundamentada para o analista poder analisar e falar assim, não, realmente precisa de fato ter essa reunião, uma coisa do tipo. Não é simplesmente, eu estou com uma dúvida no projeto. Não. Especifique, mostra essas coisas. E por último aqui nós temos o campo de sugestão. Então alguma sugestão que você queira encaminhar para o corpo de bombeiro pode ser feito aqui. Né? Feito o preenchimento, tá? É importante definir a cidade, né? Por exemplo, que você está fazendo esse processo, uma coisa do tipo, né? Que vai ser encaminhado, por exemplo, para o corpo de bombeiro, o analista responsável daquele município. Né? Feito isso, tá? Você escreveu, fez todo o processo, você vai e clica em gravar, tá? Clica em gravar, ele já vai ser para a fase de encaminhamento, tá? Então ele vai ser encaminhado. E depois você tem, né, para você descobrir a resposta, tá, do seu FAT, tá? A maioria das vezes chega um e-mail para você a respeito disso e tal, que foi andamento, às vezes, tá? Então não vou cravar isso. Né? E aí o que acontece? Você vai e pesquisa aqui, tá? A maioria das vezes eu sempre fico, quando eu estou na dúvida como é que está o andamento desse FAT meu, eu faço o quê? Faço aqui a pesquisa e vejo a situação, tá? Se tiver aqui, né, concluído, quer dizer que ele me deu a resposta, tá? Então ele me deu a resposta desse FAT que eu protocolei. Se ele tiver ainda, né, que nós temos o status aqui, né, atendimento, quer dizer que ainda está para ser atendido, né? Encaminhado, já está indo. E concluído que eu tenho uma resposta, tá? Eu tendo uma resposta, abro o FAT, né? Abro o FAT aqui e abrindo o FAT eu consigo ver qual foi a resposta a respeito daquilo que eu protocolei, tá bom? Então com isso concluímos aqui a explicação a respeito do nosso FAT. Qualquer dúvida aí, deixa aí aqui embaixo que nós vamos esclarecer a sua dúvida aí. Até mais, um breve abraço.